Boa tarde, queridos amigos e amigas. Com a troika das políticas de direita, o PSD, o PS e o CDS, atingimos o grau zero das políticas para a cultura. O grau zero, na perspectiva do projeto inaugurado com o 25 de Abril e na perspectiva daqueles que desse seu movimento participam e participaram, significa o grau máximo de captura do Estado pelos donos antigos deste país. O grau máximo de investimento num rumo de mercantilização da cultura e das artes, do pensamento e do saber. O grau máximo de imposição de uma cultura classista, a cultura do nosso cacilheiro em Veneza, do embrutecimento e da humilhação gerais, a par de uma cultura de salão, reservada, emoldurada, higiênica, da elite para a elite. O grau zero do projeto de dinamização e desenvolvimento culturais desta comunidade aberta a que chamamos país, Portugal, é o extermínio físico e moral de vidas, de sonhos, de projetos concretos realizando-se, do tempo concreto, da energia concreta, da esperança concreta de pessoas concretas. A austeridade na cultura não destrói só o que existe, destrói também o que se preparava para existir. O orçamento do Estado para a cultura em 2014 é o mais baixo de sempre. 174 milhões de euros, dos quais apenas metade, na melhor das hipóteses, será efetivamente executado. O cenário é de guerra. São décadas de esforço perdidas. Muitos falam de incompetência, de negligência, de desprezo. Será. Mas é preciso lembrar que anos e anos de políticas de direita, sustentadas pelos governos do PSD, do CDS e também do PS, apontaram na mesma direção, tanto nas premissas ideológicas básicas, como nas medidas concretas. Tem sido, portanto, não um acidente ou um cataclisma, mas um objetivo procurado: contrariar o projeto constitucional e a natureza histórica do nosso regime democrático, desresponsabilizar o Estado pelas garantias de livre acesso de todos à criação e à fruição culturais, implantar na sociedade portuguesa uma ideologia e uma prática assentes na radical mercantilização da cultura, desmontar a estrutura do Estado de apoio às artes, ao património, à investigação, à atividade cultural em geral, privatizar estruturas, empresas, serviços, privatizar mesmo a própria decisão política e técnica, construir universos estanques, o de uma cultura elitista e classista por um lado e o de uma cultura mediática de massas, boçal, estúpida, reduzida à estrita dimensão do entretenimento. Esta história das políticas de direita não começou agora com a tanga da crise e da vida acima das nossas possibilidades. Não começou com a assinatura do memorando da Troika pela Troika caseira. Não começou com o roubo em curso das nossas vidas, do nosso tempo, do nosso património cultural, económico e pessoal. Esta história de subversão do regime democrático instaurado com a Revolução de Abril já leva muitos anos e teve um episódio particularmente importante com o governo PS de José Sócrates e da ministra Gabriela Canavilhas. O primeiro a introduzir no discurso político sobre a cultura o conceito de subsidiodependência, esse insulto à cultura, às artes e a quem nelas trabalha. Nas artes, no património cultural e arqueológico, nas pequenas e grandes coletividades que asseguram que a atividade cultural seja uma força viva em todos os campos deste país, na investigação, nos arquivos e nas bibliotecas, o que se assiste é à destruição de um trabalho de décadas, ao extermínio de energias, de recursos e de saberes. Todos sabemos, porque o vemos à nossa volta, porque lemos e porque ouvimos dizer, que muitos milhares de dedicados trabalhadores da cultura, artistas, técnicos, investigadores, ativistas e dirigentes associativos, desistem e abandonam a atividade cultural. Que muitos jovens imigram porque na cultura em Portugal não há lugar para eles.
Que estruturas, companhias de teatro, cinemas, coletividades encerram ou estão em risco de encerrar com a sua programação reduzida ao mínimo? Que museus, institutos, organismos e coleções do Estado veem a sua atividade seriamente afetada? Que palácios e monumentos estão ao abandono ou em ruína? Todos sabemos como também aqui graça o desemprego, a extrema precariedade, o trabalho mal pago ou não pago, sem horários, sem direitos. Todos sabemos como muitos são perseguidos por dívidas à Segurança Social calculadas sobre rendimentos que nunca tiveram. Desde 1998, o investimento na cultura nunca parou de baixar. Para 2014, o governo PSD-CDS executou mais um corte de 15 milhões, num quadro em que apenas 6,5% dessa verba total atribuída à cultura se destina a apoios diretos à criação. Neste quadro, o Governo prepara-se para entregar a gestão do nosso património à lógica mercantilista do turismo, das chamadas indústrias criativas, do mecenato e da empresarialização dos serviços e organismos do Estado. Neste quadro, o cinema português conhecerá o seu terceiro ano de orçamento zero. Neste quadro, os apoios às artes, insuficientes e discriminatórios, não verão garantidos concursos em todas as modalidades, nem se esclarecem quais os seus montantes e em que moldes. Neste quadro, a criação literária continuará sem apoios desde 2008. Neste quadro, encerrarão mais estruturas, mais aldeias e cidades deste país ficarão sem o seu teatro, sem o seu cinema, sem a sua biblioteca, verão coletividades extinguir-se e, sobretudo, verão partir muitos dos que nelas mantêm a cultura viva e renovada. Queridos amigos e amigas, José Afonso escreveu em tempos, numa bela canção, esta exortação: mas se há um camarada à tua espera, não faltes ao encontro, sê constante. Esta canção continuará a existir enquanto houver quem a cante. O seu significado renascerá sempre que alguém o souber compreender. E estas canções, estes poemas, as nossas canções, os nossos poemas, os nossos livros e os nossos filmes, é preciso levá-los a sério. O Manifesto em Defesa da Cultura está na rua, estaremos em todas as lutas, daremos o nosso contributo em Belém no dia 19 e nas lutas que se seguirem para assim derrotar as troicas, nacional e estrangeira, e o seu projeto de assalto e predação. Para derrotar esta política e este governo, para derrotar qualquer governo que prolongue esta política. Não mais lutaremos pelo que tínhamos no ano passado. Não mais deixaremos que alguém possa dizer, sem resposta, que não vê com quem lutar contra isto. Não mais permitiremos que a luta pela cultura e as artes fique entregue aos seus pequenos patrões, aos atendedores de chamadas dos diretores gerais. Não nos contentaremos com grupos de amigos e peditórios. Com este estado de coisas, nenhuma cultura plena e livre é mais possível. A vida assim torna-se insuportável. Estamos em guerra e é preciso fazê-la.